Boa noite, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Você que nos acompanha na página Pregações Espíritas no Facebook e você que está inscrito no canal Pregações Espíritas no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma pregação de sábado às 20 horas. Hoje, dia 18 de fevereiro de 2023. Como leitura preparatória para a nossa prece, nós vamos ler do Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 41. É um trecho do episódio em que Jesus está no Getsemane, no Monte das Oliveiras, e juntamente com Pedro, Tiago e André, se retira para orar, instantes antes de ser preso e conduzido pelos soldados, pelos encarregados, para que o prendessem e o conduzissem ao átrio, ao pátio ali da casa de Caifás, Anás, para ser, em tese, entre aspas, julgado, processado, julgado, fora do que a lei determinava, porque foi um processo, um julgamento que nem se a gente usasse o termo hoje, sumaríssimo, que é um tipo de rito mais rápido para os processos, nem esse termo sumaríssimo, no superlativo, estaria correto, Mas, enfim, é esse episódio aqui que antecede esse momento em que Jesus é preso. Então, o versículo 41 diz o seguinte: Jesus, após se ausentar da companhia dos discípulos que estavam com ele para orar, ele volta e verifica que os discípulos estão dormindo. E ele tinha escolhido esses três para partilharem, comungarem juntamente dele, Jesus, aquele momento de oração, de elevação, momento importante, grave, significativo. E, no entanto, os discípulos dormiram. E aí Jesus fala, no versículo 41 do capítulo 26, como está retratado no Evangelho de Mateus: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é ou está fraca. Então vamos fazer a nossa oração inicial. Senhor Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, amigos e benfeitores espirituais, espíritos familiares e simpáticos, nossos anjos guardiães, a todos vós pedimos neste momento de reflexão a vossa bênção, a vossa graça, a vossa intercessão, a vossa inspiração, para que estejamos sintonizados contigo, Senhor Jesus, nosso divino Mestre, Salvador, Redentor, nosso pastor, e também com os teus emissários, os teus trabalhadores, esses que são nossos amigos, nossos benfeitores espirituais, para que possamos receber nos nossos corações, nas nossas mentes, principalmente neste sábado, que é considerado o sábado de carnaval, as lições importantes das quais temos necessidade todos os dias das nossas vidas, mas sobretudo neste período. E antecipadamente gratos por mais esta bênção, por mais esta oportunidade, pedimos permissão
para iniciar a pregação de hoje. Que assim seja. Meus irmãos, sábado de carnaval. Carnaval tem suas origens lá no paganismo e ao longo da história da humanidade foi sofrendo algumas alterações, algumas modificações, e o catolicismo pegou essa festa, essa ocorrência, para marcar um período que antecede a Páscoa, ou seja, a paixão, a crucificação e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, 40 dias aproximadamente antes da Páscoa, acontece o carnaval. Só que, na origem, já no âmbito cristão, né, porque como nós acabamos de dizer, a origem mesmo é lá do paganismo, mistura-se inclusive entre vários povos, de diferentes regiões do planeta, mas enfim, quando foi recebida, incorporada, né, no rito, na liturgia, principalmente católica, né, dentro do cristianismo, a origem desse período que antecede a Páscoa do nosso Senhor Jesus Cristo era exatamente marcar, e a gente se verificar, se for pesquisar, se for estudar, a origem da palavra, inclusive, significa exatamente o contrário do que acabou, em que acabou se transformando o acontecimento. Porque, etimologicamente, né, carnaval vem lá do latim, do italiano, né, carnevale, que significa fora, vai para a carne. E, como nós sabemos, o costume, a tradição, a liturgia católica, nesse período de 40 dias, proscreve, né, recomenda, se você for um seguidor fiel, como nós já falamos numa das nossas pregações mais ortodoxo, que não se coma carne, não se faça uso de bebida alcoólica e tudo o que a gente sabe que é mais voltado para a carne, para os sentidos. Então é um período de jejum, de oração, de contrição, de abstinência, inclusive, né, sexual, e para quem é mais ortodoxo. Outros, como nós estamos vendo nos dias de hoje, têm relativizado, como tudo tem sido relativizado no mundo, né? Então, até a liturgia, o dogma, a ortodoxia tem sido relativizado. Então, alguns acham que só não comer carne basta. Posso, eventualmente, beber algo desde que não seja de forma exagerada, posso ter a minha vida sexual desde que não seja algo escandaloso, promíscuo, né? E, enfim, nós não estamos aqui para julgar, nem para dizer o que é certo e o que é errado, muito menos para adentrarmos os dogmas e a liturgia da igreja. Mas a origem do acontecimento era justamente com o objetivo de se alcançar, de se praticar, de se vivenciar, o contrário do que muitas vezes nós vemos nos dias de hoje, principalmente no período do feriado de carnaval. Porque se já se iniciou o período de 40 dias, não faz sentido viver durante 5, 6, 7 dias aproximadamente
altamente uma vida pecaminosa, uma vida sensual, uma vida de entrega total à comilança, né, à glutonaria, aos excessos da bebida alcoólica, aos excessos do sexo, devassidão, promiscuidade e tudo que nós vemos. E não estou aqui posando de moralista, né? Nem de pudico, nada disso. Nós sabemos, né, como o próprio Paulo, São Paulo, né, o apóstolo convertido da estrada de Damasco, deixou em uma de suas epístolas: o pecado gera a morte. E tanto é assim que também dentro da liturgia da Igreja Católica, da tradição, termina essa época com qual dia, né, que todos nós conhecemos? Com a quarta-feira de cinzas. O que é isso? Por que esse nome, né? De onde surgiu isso? Então, cinzas, neste aspecto, neste contexto, significa exatamente a morte. Então a quarta-feira de cinzas é a quarta-feira da morte. É a quarta-feira em que se caracteriza, se estabelece a morte. E nós, infelizmente, nós humanos, nós hoje, de qual religião sejamos, nós vivenciamos exatamente 3, 4, 5 dias de morte no pecado. E aí, vamos, ou na quarta-feira, ou na quinta, ou na sexta, ou no sábado, ou no domingo seguinte, à nossa igreja para assistir à missa, ao nosso culto protestante para ouvir a palavra do pastor, ou à nossa casa espírita para ouvirmos a palestra, a pregação e nos livrarmos, de certa forma, nos penitenciarmos, nos arrependermos de todos os pecados que praticamos nestes últimos 3, 4, 5 dias. Então isso repete-se ano após ano. E o que isso está fazendo dentro de nós, como cristãos, seguidores de Jesus Cristo? Isso está verdadeiramente fazendo com que nós saiamos da morte do pecado para a ressurreição? Que a mensagem é essa, né? O nosso rei, que é Jesus Cristo, é substituído por um rei, que é o rei Momo, simbolizando o pecado. Glutão, bonachão, libertino, licencioso. O rei Momo era o rei que autorizava que se cometessem todos os pecados. Nesses dias, tudo era permitido. Todas as proibições deixavam de valer. Então, podia-se fazer tudo. Então, que maravilha, né? É a festa, o que era para ser a festa do afastamento, do distanciamento da carne, carne vale, vai carne, virou o contrário, virou quase que um imperativo, né? Para que nós nos deixássemos levar, na verdade, pela carne, não que ela fosse embora, né? Virou a festa da carne. Mas, enfim, né? Como diz um filósofo, cada um sabe de si. Nós não estamos aqui para julgar ninguém. A questão é, nós somos cristãos? Esses 40 dias, inclusive, não são por acaso também. Existe um simbolismo. Todos os grandes feitos de Deus que estão registrados na Bíblia, ou foram feitos em 40 dias, ou em 40 meses, ou em 40 anos.
Jesus ficou 40 dias no deserto, sofrendo tentações, e não caiu em nenhuma tentação, como não haveria de ser diferente, é lógico. Agora, esses 40 dias são suficientes num ano de 365 dias para que nós não cometamos aparentemente pecados? Será que nós estamos vivenciando esses 40 dias, se é que nos dedicamos a esse período pequeno de jejum, de oração, se é que, mas será que nós estamos vivenciando esse período da forma correta? Ou só não estamos comendo carne, bebendo bebida alcoólica e exercitando a nossa sexualidade? Não é mesmo? Será que estamos vigiando e orando, como nos exortou Jesus, para não cairmos em tentação? Então, escolhemos neste período, mais importante do que todos os outros dias das nossas vidas, o tema oração. Porque através da oração, meus irmãos, nós nos sintonizamos não com o que está acontecendo de ruim, de pecaminoso no mundo. Pelo contrário, Jesus nos exortou a vigiarmos e orarmos para não cairmos em tentação. Então, essa é uma condição. Gandhi, Mahatma Gandhi, já dizia que a oração é a chave da manhã e o ferrolho da noite. Então, se nós tivermos essa vigilância de orarmos sempre, ao acordarmos para o nosso dia, ao nos recolhermos para dormir, para que o nosso descanso, eventual desdobramento, possa ser bom, útil, produtivo, e não ficarmos envolvidos, mesmo durante o sono, com questões mundanas, com questões sensuais, pensando em comida, pensando em bebida, pensando em sexo, enfim. Que nós possamos aproveitar um pequeno momento de liberdade com responsabilidade que teremos se formos vigilantes, se tivermos nos preparado para dormir, com uma boa leitura, com um bom filme, sim. Bom no sentido de moral, construtivo. Não é bom no sentido de foi muito bem feito, não. Bom no sentido de construtivo, educacional. Nós seremos convidados por amigos e benfeitores espirituais para integrarmos trabalhos ou participarmos de uma determinada palestra no plano espiritual, recebermos um alerta, uma informação por um parente desencarnado, um avô, uma avó, um tio, uma tia, um pai, uma mãe, um amigo. E teremos a bênção, a graça de nos recordarmos disso, desse desdobramento que muitas vezes nós chamamos de sonho, porque aquilo será útil para a nossa vida. Então, para apenas começarmos, e não haveremos de esgotar aqui o assunto, porque o assunto é vastíssimo, é tão importante esse assunto de oração, prece, que, por exemplo, Leon Denis, no seu livro Depois da Morte, livro maravilhoso, ele que é considerado o grande filósofo do Espiritismo, ele dedica um capítulo, meus irmãos, um capítulo intitulado A Prece.
do qual nós leremos alguns trechos. Capítulo maravilhoso. Leon Denis, com a sua linguagem, que, embora seja em prosa, é altamente poética. Lindas as análises, elevadas, sublimes. Dedicou um capítulo inteiro desse livro. E não por acaso, Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem mais de um capítulo abordando a questão da oração, da prece, e termina o livro com nada mais, nada menos que uma coletânea de preces espíritas. Não que nós, ele mesmo diz na introdução desse capítulo, não é para que nós passemos a repetir tudo que está escrito ali, nesse capítulo, coletânea de preces espíritas, quando quisermos orar, né? Por exemplo, como ele coloca aqui, né? Antes de dormir, ou diante de um perigo iminente, ou para que nós tenhamos submissão e resignação, ou para agradecer por uma bênção, por uma graça obtida, para pedir um conselho, para pessoas a quem tivemos afeição e que já estão desencarnadas, ou por espíritos que nós sabemos que estão sofrendo. Nada disso é para que nós passamos a repetir, decorar e repetir maquinalmente. Pelo contrário, Kardec é bem claro na introdução do capítulo. É apenas para que nós tenhamos uma noção. Porque muitos de nós, meus irmãos, como diz Santo Agostinho, na sua trilogia, petimus mala, petimus male, petimus mali. Pedimos mal, pedimos o mal e pedimos sendo maus nas nossas orações. Mas como isso, Rafael? Como que uma oração pode ser um pedido mal? Quando a gente pede algo que a gente acha que vai ser bom para a gente e não vai ser. Então a gente pede mal. A gente acha que está pedindo bem, mas está pedindo mal. Pedimos o mal. Pedimos o mal. Ou, nessa mesma circunstância, ou desejamos o mal para os outros e achamos que Deus faz acepção de pessoas. Eu sou muito correto, sou muito bom, sou muito cumpridor das minhas obrigações, e aquele fulano de tal lá, que está me atrapalhando, inclusive, que está me perturbando. A gente pede na oração, muitas vezes, que ele se dê mal. Então a gente está pedindo o mal daquela pessoa, daquele espírito, em vez de pedirmos para nós termos a nossa paciência, a nossa tolerância, a nossa fé, o nosso perdão aumentados ou desabrochados, germinados, já que não estamos exercitando nenhuma dessas virtudes, em vez de pedirmos, Deus, faça nascer no meu coração o perdão, a paciência, a tolerância, a fé, a compreensão para entender que isso é necessário para que eu me eleve, para que eu progrida. A gente, na maioria das vezes, esquece tudo isso e deseja. E Jesus nos alertou sobre os nossos pensamentos. Nós não praticamos apenas quando exercemos determinada ação negativa. Até por pensamento a gente peca. E como a gente peca, não é mesmo, meus irmãos? Por pensamento. Então, em vez da gente pedir na oração uma ajuda, um fortalecimento, que os bons espíritos, que Jesus, que Deus façam nascer nos nossos corações essas virtudes,
a gente pede, ou ao menos não verbaliza, mas pensa. Não pede na oração, mas passa pela nossa cabeça aquele desejo de que aquela pessoa ou aquele espírito, se estiver desencarnado, estiver, né, num processo obsessivo ao qual nós demos causa, que eles, né, sejam retirados do nosso caminho, como se os espíritos benfeitores fossem lutadores, né, de artes marciais e num golpe retirassem, imobilizassem, né, esses espíritos ou essas pessoas que estão no nosso caminho. Então a gente às vezes deseja até a morte de alguém de que não gostamos, com quem não simpatizamos, não é mesmo? Políticos, muitas vezes. Enfim, Leon Denis dedicou todo um capítulo, Kardec dedicou mais de um capítulo no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. E, por isso, nós vamos ler aqui alguns trechos do capítulo do livro Depois da Morte de Leon Denis, para entendermos que não é somente importante e necessário, não, a prece, como nós vamos ver aqui. Vamos ler aqui o trecho de Leon Denis. A prece deve ser uma expansão íntima da alma para com Deus. Um colóquio solitário, quer dizer, uma conversa. Uma meditação, sempre útil. Muitas vezes fecunda. É, por excelência, o refúgio dos aflitos, dos corações magoados. Nas horas de acabrunhamento, de pesar íntimo e de desespero, quem não achou na prece a calma, o reconforto e o alívio a seus males? Um diálogo misterioso se estabelece entre a alma sofredora e a potência evocada. Olha que maravilha de linguagem, meus irmãos. A alma expõe suas angústias, seus desânimos, implora socorro, apoio, indulgência. E então, no santuário da consciência, uma voz secreta responde. É a voz daquele donde dimana toda a força para as lutas deste mundo, todo o bálsamo para as nossas feridas, toda a luz para as nossas incertezas. E essa voz consola, reanima, persuade, traz-nos a coragem, a submissão, a resignação estoicas. E então erguemo-nos, menos tristes, menos atormentados. Um raio de sol divino luziu em nossa alma, fez despontar nela a esperança. Meus irmãos, só de ler esse trecho aqui de Leon Denis, muitos de nós iremos nos recordar de momentos das nossas vidas, não que em que oramos e tudo isso aconteceu, não apenas, mas momentos em que nós ou alguma pessoa passando por uma situação difícil ou com alguma mágoa, aborrecidos, né, tendo tido um dia que nós consideramos e chamamos muitas vezes de ruim, ou a pessoa nos encontra e começa o que nós chamamos de desabafar, não é mesmo? Ou nós desabafamos com uma pessoa. E ao final da suposta conversa, porque muitas vezes trata-se de um monólogo e não de um diálogo, muitas vezes nós, se fomos aqueles que estiveram desabafando, né, como expondo tudo aquilo que estava pesando sobre nós, amargurando o nosso coração, e a pessoa, a nossa interlocutora, que estava quieta, silente, apenas exercendo a caridade de nos ouvir. Ou nós, nessa condição, dizemos, né, para
essa pessoa que nos ouviu: fulano, fulana, só de conversar com você, e não houve conversa, né? Houve um monólogo, houve um despejo de energias ruins sobre aquela pessoa, né? Que se colocou caridosamente para nos ouvir, e a gente, ao final da conversa, né, a gente fala: olha, só de falar com você eu já estou me sentindo mais leve, melhor. Acontece ou não acontece, meus irmãos? Não é mesmo? Ou a pessoa também fala ao final, né, do seu relato para nós outros: Rafael, só de falar com você eu já estou me sentindo melhor. E eu não falei nada, muitas vezes, né? A gente fala tudo que a gente está sentindo para a pessoa não falou nada, só nos ouviu. Que dirá numa conversa desse tipo com os benfeitores, os santos, com Jesus, com Deus, meus irmãos? Se a gente se sente aliviado de falar com uma pessoa encarnada que se dispôs a nos ouvir, o que nós não sentiremos em termos de alívio? Como diz Leon Denis aqui, né? Essa voz consola, reanima, persuade, traz-nos a coragem, a submissão, a resignação estoicas. E então, erguemo-nos menos tristes, menos atormentados. Um raio de sol divino luziu em nossa alma, fez despontar nela a esperança. Há homens que desdenham a prece, que a consideram banal e ridícula, diz Leon Denis. Esses jamais oraram, diz Leon Denis. Ou talvez nunca tenham sabido orar. Sem dúvida, se só se trata de Padres Nossos, né, oração do Pai Nosso, proferidos sem convicção, de responsos tão vãos quanto intermináveis, de todas essas orações classificadas e numeradas que os lábios balbuciam, mas nas quais o coração não toma parte, pode-se compreender tais críticas. Porém, nisso não consiste a prece. A prece é uma elevação acima de todas as coisas terrestres, um ardente apelo às potências superiores, um impulso, um voo para as regiões que não são perturbadas pelos murmúrios, pelas agitações do mundo material. E aí a gente começa a entender como que é importante, nesse período de carnaval, orar. Um impulso, um voo para as regiões que não são perturbadas pelos murmúrios, pelas agitações do mundo material. E onde o ser bebe as inspirações que lhe são necessárias. Então, em vez de beber bebida alcoólica, em vez de beber todo tipo de bebida aí que é consumida no período de carnaval, vamos beber as inspirações que nos são necessárias. Quanto maior for o seu alcance, diz Leon Denis, tanto mais sincero é o seu apelo, tanto mais distintas e esclarecidas se revelam as harmonias, as vozes, as belezas dos mundos superiores. É como uma janela que se abre para o invisível. Em vez de nós estarmos num camarote na Sapucaí, abramos uma janela para as belezas dos mundos superiores, para o invisível, e não para vermos aquelas cenas, né, que, se não fossem na época do carnaval, seriam crimes, inclusive, pela nossa legislação penal. Ato obsceno, atentado ao pudor. Mas na época do carnaval, né, tudo é permitido. Então, em vez de escolhermos um lugar muito bom, que garanta uma visão privilegiada dessas cenas, que nada mais são do que dantescas, quem quiser está à disposição de nós outros.
inúmeros contos, mensagens, relatos do que é o período do carnaval sob o ponto de vista espiritual. Sobram, né, os relatos, mensagens, contos, o que é o período do carnaval sob o aspecto espiritual. Então, tem gente que prefere não ler, né? Às vezes comentando, né, com alguém, eventualmente, que faça uma pregação num período de carnaval, e se o pregador, né, o palestrante disser, eu vou ler aquela história lá, como, por exemplo, uma que está relatada dentro da literatura da doutrina espírita, Coisas do Carnaval, e a gente vê ali o retrato do que acontece. Mas aí alguém, né, eventualmente poderia dizer, poxa, mas você vai abordar isso? É tão pesado, digamos assim, né? A gente acha pesada a abordagem realista, verdadeira, mas o que está se passando lá como é que é? No carnaval de rua ali, né? no bloquinho, né? No bloquinho de carnaval, na escola de samba lá, ou nos camarotes e arquibancadas e avenidas aí, isso a gente não acha pesado, não. A gente acha pesado abordar a verdade, a realidade, sob o aspecto espiritual. Mas enfim, né? Então, poxa, você vai abordar isso, né? Não tem um texto mais leve, né? Então, quer dizer, Jesus já havia falado sobre isso, né? Se vos falasse mentiras, me creríeis. Mas como vos falo verdade, não me credes. Então a gente prefere a aguinha com açúcar, né, a mentira. Não vamos ouvir isso não. Né? Então, voltando aqui para a questão necessária e, ao mesmo tempo, maravilhosa da oração, né, da prece. É como uma janela que se abre para o invisível, para o infinito, e pela qual ela percebe 1000 impressões consoladoras e sublimes. Impregna-se, embriaga-se, olha aí, vamos nos impregnar, nos embriagar, não é de bebida alcoólica, de entorpecente e sei lá mais o que, não. É dessas impressões, né, impregna-se, embriaga-se e retempera-se nessas impressões, como num banho fluídico e regenerador. Nós que estamos num período de transição para mundo de regeneração, vamos começar a exercitar, meus irmãos. Não é mesmo? Nos colóquios da alma com a potência suprema, a linguagem não deve ser preparada ou organizada com antecedência. Sobretudo, não deve ser uma fórmula cujo tamanho é proporcional ao seu importe monetário, pois isso seria uma profanação e quase um sacrilégio. A linguagem da prece deve variar segundo as necessidades, segundo o estado de espírito humano. É um grito, um lamento, uma efusão, um cântico de amor, um manifesto de adoração ou um exame de seus atos. É aquele momento ali que muitas vezes a gente tem coragem de falar para o psicólogo, para o psiquiatra, mas a gente tem que ter coragem de falar para Deus, para Jesus, né? É um grito, um lamento, uma efusão, um cântico de amor, um manifesto de adoração ou um exame de seus atos, um inventário moral que se faz sob a vista de Deus, ou ainda um simples pensamento, uma lembrança, um olhar erguido para o céu. Olha que maravilha! Quanto tipo de oração, de prece a gente pode fazer? Leon Denis está aqui a exemplificar. Não há horas para a prece. E, meus irmãos,
eu não vou ler tanto do livro Depois da Morte, quanto do Evangelho e Espiritismo, tudo, né? E mesmo que eu separei, o que eu marquei, porque Leon Denis e Kardec se harmonizam, né? Se afinam de tal forma que muito do que Leon Denis está falando aqui é exatamente o que está retratado em O Evangelho segundo o Espiritismo. Com outras palavras, com uma linguagem às vezes um pouco mais poética, mais filosófica, mais metafórica, mas é a mesma coisa. Então a gente vê que os espíritos elevados, os espíritos bons, né, os nossos benfeitores, mesmo quando encarnados, com todas as dificuldades que a carne nos impõe, e aí voltando ao início, né, da nossa pregação de hoje, Jesus falou que o espírito está pronto, mas a carne é fraca, né? Ou está fraca. Aí a gente lembra daquele alerta que Alcione, que é o mesmo espírito, né, Célia Lúcio, antes de reencarnar como Alcione, lá nos idos do século XVII, se não me engano, né, na Espanha, justamente para tentar resgatar mais uma vez a sua família espiritual e principalmente o seu amado Ciro, que nesse período, nessa encarnação, se chamou Carlos, né? Ela foi alertada, embora ela já estivesse numa condição espiritual de não pertencer mais à Terra. O nível de elevação espiritual, de progresso que ela havia conseguido, né, atingido, já era tal que ela não pertencia mais à Terra. Ela estava em Sírios, cuidando da harmonia, inclusive, musical, para que viessem grandes compositores para elevar a nossa condição, mesmo durante uma encarnação, através da música mais elevada. Mas hoje em dia tudo isso né, é coisa de gente metida, muitas vezes, né? A música não precisa ser, né? Quem ouve música clássica hoje em dia é tido como elitista, né? Metido, prosa, enfim, outros adjetivos mais, né? Mas tudo por causa da relativização, mais uma vez, né? Vai se relativizando, relativizando, relativizando e chega no lixo que nós estamos hoje, né? A condição moral, né, nossa é vergonhosa. Mas, enfim, os alertas estão aí, né? Quem quiser, né, o professor Clóvis citava um ditado popular português, né, um provérbio popular português muito conhecido, muito utilizado em Portugal. Há os que gostam dos olhos e os que preferem as remelas. Então, quer dizer, é o que nós acabamos de dizer há pouco também, cada um sabe de si, né? Mas, então, quando Jesus disse, né, o espírito está pronto, mas a carne é fraca ou está fraca, Alcione, no nível espiritual em que ela estava, foi alertada pelos espíritos lá que consentiram com a vinda dela, apesar de não precisar. Eles alertaram que uma vez encarnada, Alcione, meus irmãos, que estava em outra esfera, em outro nível, muito mais adiantado do que o nosso, né? Não era espírito nem na simpatia, na educação dos benfeitores que muitas vezes nos chamam de medianos, mas na verdade para nos estimular, né? Porque nós não somos medianos, nós somos espíritos inferiores, atrasados. Mas Alcione, que não estava nem no nível de espírito mediano, estava muito acima, espírito elevado, espírito puro, recebeu o alerta: uma vez encarnada, você estará sujeita a todas as vicissitudes da Terra, da encarnação.
auxílio. Imaginemos nós, né? Então, quando Jesus disse o espírito está pronto, mas a carne é fraca, e muitas vezes é uma frase que nós utilizamos para justificar pecados que nós cometemos. Ah, a carne é fraca. A carne é fraca. Jesus quis dizer o quê? Que muitas vezes nós estamos com compromissos, com tarefas espirituais, assumimos aquela tarefa, aquele compromisso, aquela obrigação, mas estamos sujeitos ainda às vicissitudes. A carne é fraca nesse sentido. Então, mais um motivo para orarmos e vigiarmos, para não cairmos em tentação. Não é mesmo? Então, Leon Denis continua aqui, meus irmãos, né, de uma forma assim, maravilhosa. Olha aqui. Os benfeitores, né, ou a divindade, o próprio Cristo, com as preces, eles não afastam de nós as tentações. Eles nos dão força, eles nos fortalecem, nos encorajam, nos animam a não sucumbirmos. E daí a importância de nós mantermos essa sintonia. Porque se nós não... eu não vou orar, não. Eu sou um espírito inferior, um espírito atrasado, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou um pecador, então eu não vou orar. Então, quer dizer, a gente se entrega totalmente ao erro, ao pecado, né, ao vício. A gente abandona a graça, o socorro. A gente vira as costas para o auxílio que a espiritualidade, que Jesus, que Deus estão a nos oferecer. Então, não orar é mais ou menos isso. Eu não vou. Então, ele diz aqui, Leon Denis, sensíveis aos sofrimentos humanos, os benfeitores, que conheceram e suportaram. Meus irmãos, quem vê, quem lê, quem conhece a vida dos santos da Igreja Católica, vê que muitos deles, num dado período, antes de se converterem, foram pecadores, ou tiveram, mesmo após a sua conversão, dificuldades enormes. Então, quando Leon Denis fala aqui que os benfeitores, quando ouvem as nossas preces, os santos, sensíveis aos sofrimentos humanos que conheceram e suportaram, eles trazem a seus irmãos da terra a inspiração que os sustém contra as influências materiais. Favorecem esses nobres e salutares pensamentos, esses impulsos do coração, que, levando-os para altas regiões, os libertam das tentações e das armadilhas da carne. Porque quem, em sã consciência, quem vivencia o período do carnaval e, ao terminar, não tem peso na consciência. Por que a gente procura, né, o centro espírita, a casa espírita, a igreja, para participar da missa de cinzas, para ouvir a pregação, para tomar o passe, a água fluidificada após o carnaval? Agora eu estou precisando tomar um passe. Por que isso? Que voz é essa? É a voz da nossa consciência. Pequei. Então, por que antes e durante a gente não se mantém em oração, né? Porque vão me chamar de careta, vão me chamar disso, vão me chamar de... Não tem problema. Não tem problema. Então, Leon Denis está aqui, né? A prece do sábio
feita com recolhimento profundo, isolada de toda preocupação egoísta. Olha aí. Preocupar com o que as pessoas vão falar. Ih, Rafael, que caretice, você jovem ainda e tal, por que você não aproveita? Está solteiro. Então, quer dizer, é um estímulo a tudo de ruim, né? Devassidão, glutonaria, alcoolismo, dependência química, porque no carnaval eu vou experimentar aquilo. Pode-se tudo é permitido, né? Então, a prece do sábio, feita com recolhimento profundo, isolada de toda preocupação egoísta, desperta essa intuição do dever, esse superior sentimento do verdadeiro, do bem e do justo, que o guiam através das dificuldades da existência e o mantém em comunicação íntima com a grande harmonia universal. Então, muitas vezes a gente usa também uma frase, né, muito infeliz. Eu sou filho de Deus. Pelo menos no carnaval, né? Eu vou me distrair, vou descansar. Justamente por ser filho de Deus é que a gente não deve embarcar nessa. Que a gente está sendo filho de Deus ou do demônio? Do diabo. Não é mesmo? Então, para terminar a nossa reflexão, conclamo, né, que todos leiam, né, esse capítulo do livro de Leon Denis, Depois da Morte. É o capítulo 2º, da parte quinta. Parte quinta do livro Depois da Morte, capítulo 2º. Ou, né, na sequência de todo o livro, é o capítulo 51, a prece. E também os capítulos aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, né, que falam sobre prece. Capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, buscai e achareis. Capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, pedi e obtereis. E também o capítulo 28, coletânea de preces espíritas, que na introdução, né, repete algumas coisas que estão nesses outros capítulos e também acrescenta outras, muito importantes. Então, do livro Fonte Viva, meus irmãos, de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, capítulo 110, intitulado Vigiemos e Oremos. Vigiai e orai, para não cairdes em tentação, que é a epígrafe desse capítulo. Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 41, que foi a leitura inicial. As mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio de nossa individualidade, assim como o lodo mais intenso capaz de tisnar o lago procede do seu próprio seio. Renascemos na terra com as forças desequilibradas do nosso pretérito para as tarefas do reajuste. Nas raízes de nossas tendências, encontramos as mais vivas sugestões de inferioridade. Nas íntimas relações com os nossos parentes, somos surpreendidos pelos mais fortes motivos de discórdia e luta. Em nós mesmos, podemos exercitar o bom ânimo e a paciência. Olha aí. A fé e a humildade. Em contato com os afetos mais próximos, temos copioso material de aprendizado para fixar em nossa vida os valores da boa vontade e do perdão, da fraternidade pura e do bem incessante. Não te proponhas, desse modo, a atravessar o mundo sem tentações. Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso, né?
não nos deixes cair em tentações. Então, a tentação existe, porque procede de nós mesmos, como Emmanuel acabou de dizer. Nós não podemos cair em tentação. Não te proponhas, desse modo, a atravessar o mundo sem tentações. Elas nascem contigo, assomam de ti mesmo e alimentam-se de ti, quando não as combates dedicadamente, qual o lavrador sempre disposto a cooperar com a terra, da qual precisa extrair as boas sementes. Caminhar do berço ao túmulo, sob as marteladas da tentação, é natural. Afrontar obstáculos, sofrer provações, tolerar antipatias gratuitas e atravessar tormentas de lágrimas são vicissitudes lógicas da experiência humana. Entretanto, lembremo-nos do ensinamento do Mestre, vigiando e orando, para não sucumbirmos às tentações, uma vez que mais vale chorar sob os aguilhões da resistência que sorrir sob os narcóticos da queda. Isso aqui não é um retrato do carnaval? Os narcóticos da queda, em vários aspectos. Então, meus irmãos, fica aí a nossa reflexão para que nós não nos deixemos envolver nos narcóticos da queda, para que nós não caiamos em tentação e que nós possamos, unidos, cada mente, cada coração que ora nesse período, e não somente nesse, junta-se a uma corrente que ameniza, abranda, né? Quantas coisas ruins acontecem, não somente em termos de pecado, não, mortes nessa época, né? Atos que vão culminar um pouco mais à frente em abortamentos, não é mesmo? Pessoas que se tornam dependentes de substâncias. Começa, né, no carnaval, doenças sexualmente transmissíveis. Enfim, né, toda sorte de atitudes tristes, lamentáveis, e que trazem consequências para cada um, né, de nós. Então, se nós pudermos nos unir em oração, né, enquanto muitos estão nessa folia, irmãos nossos no nosso planeta Terra estão sofrendo. Na Turquia, na Síria, na Ucrânia, na Rússia, os próprios russos, né, estão sofrendo com tudo que está acontecendo lá também, não são somente os ucranianos que estão sofrendo. Africanos, como nós já falamos há pouco, né, recentemente, vivenciando guerras fratricidas. Africanos matando africanos, porque não são da mesma facção, do mesmo grupo. Não é mesmo? Pessoas morrendo de fome. Pessoas morrendo nas filas, nos hospitais, nos chãos, nos presídios. E nós anestesiando a nossa consciência, o nosso sentimento, e vivendo 3, 4, 5 dias de folia. Então, nós que somos cristãos, ou nos dizemos cristãos, nós temos que parar para pensar sobre isso. Né? Não é ser exigente demais, moralista, nada disso não. É ser realista. Então, que fique essa reflexão e que nós nos unamos em oração nesse período, para não cairmos em tentação e para que a energia, né, seja um pouco menos negativa, ruim e contagiante para as coisas do mal.
né? Que a energia possa ser boa na medida do possível, né? Então que Deus nos abençoe, que nós tenhamos vigilância, tenhamos oração e honremos, né, a condição de filhos de Deus, a condição de cristãos, a condição de espíritas, e façamos o que todos nós devemos fazer. Então que Deus nos abençoe, que permita que nós encerremos a nossa reflexão de hoje, agradecendo mais uma vez a todos que nos acompanham, que nos ouvem, que nos seguem, que nos assistem. Uma boa noite, um bom sábado, um bom período de antecedência, né? Primeiros dias aí da quaresma, da quarentena, porque a culminância desse período é a paixão e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Não nos esqueçamos disso, meus irmãos. Uma boa noite a todos, que Deus nos abençoe.